5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos o podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. Gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia do nosso episódio longo, aquele que a gente destrincha, aquele que a gente fala, a gente conversa sobre os pormenores, né, Bá? Exatamente. Só que antes da gente falar o tema pra vocês, segue a gente lá nas redes sociais, se inscreve no canal, segue o Instagram. Custa nada, né, Tati? Deixa as estrelinhas no Spotify, a gente adora ver vocês nas redes sociais, porque lá a gente pode conversar, a gente pode debater. E se vocês quiserem deixar sugestões de temas, a gente adora também que vocês se manifestem, como diz Prof. Tati, né? E o tema de hoje, a gente trouxe uma reciclagem de um episódio que a gente falou lá em 2023, se eu não me engano, né, Eu acho que sim, acho que foi. E esse episódio, ele foi tão comentado. Eu vi que tinha muita gente que não sabia, que não conhecia. E aí eu falei, Tati, quem sabe a gente não traz para os novos episódios que a gente tá aqui com vocês vendo a gente. A gente não traz esse episódio que foi muito polêmico, as pessoas adoraram, né? Que é, você sabe o que é a dança karatê? Você já ouviu falar nas danças karatê, nas danças que muitas professoras falam danças de personagem, danças tradicionais? Você sabe o que é a dança karatê? Se você ainda não sabe, agora a gente vai te contar. E se você já sabe, você vai ficar sabendo mais ainda, né, gente? Então, o que é a dança caráter? Por que estudar a dança caráter? A dança de caráter, ou dança caráter, ela é uma apresentação teatral de danças autênticas, ou danças originárias, vamos dizer assim, de vários países do mundo, tá, gente? Portanto, ela não deve ser confundida com folclore ou dança nacional, que são a base na qual elas se fomentam, tá? No entanto, existem várias diferenças fundamentais. Ela faz parte do repertório do balé do século XIX e é evidente, a gente encontra esses movimentos, por exemplo, em Copélia, na Bela Adormecida e no Lago dos Cisnes e também no Quebra-Nozes, tá, gente? Então, esses balés de repertório, além dos movimentos do balé clássico, de sapatilha de ponta, que a gente já conhece, eles trazem, então, muitas vezes nas cenas esses divertimentos, vamos dizer, porque até como os espetáculos eles eram bem longos, eles eram direcionados, então, para as famílias, vamos dizer, as crianças, os pais, os avós que tinham esse acesso iam até o teatro, então, assistir. Para que fosse mais diversificado, eles colocavam, então, as danças de caráter, que são geralmente dançadas não com sapatilhas de ponta ou de meia ponta, mas com um sapatinho de saltinho, tanto que nas aulas geralmente a gente chama, né, a dança do sapatinho. E elas adoram. Isso, parece um sapatinho assim de prenda, tá, gente? Tipo um sapatinho de boneca com um pequeno saltinho, já que muitas vezes a gente tem que bater o calcanhar no chão e fazer um barulho. O solado também é um pouquinho mais durinho, então não vai ter o arco do pé, não vai ficar tão evidente como fica na sapatilha de meia ponta. Sim. E os movimentos também são bem diferentes. Geralmente se usa uma saia que vai até abaixo do joelho, uma saia que é um pouco mais pesada, ela não tem tanto movimento. Então, até o posicionamento dos braços vai ser diferente, né, Bá? Sim. Quando a gente pega a saia, a gente vai abrir muito mais os braços quando for pegar essa saia. E isso também já vai dar um movimento diferente. Os movimentos, eles são mais vigorosos. Tem bastante batida de pé no chão. O movimento, o posicionamento dos braços também é diferente. E eles têm uma lógica que é diferente da lógica do balé clássico. Sim. Então, é bacana para que a bailarina e o bailarino possam aprender novas formas de movimento que não seja a forma com que ele já está acostumado. Então, não é à toa que quando a gente começa a dar
os movimentos em caráter, algumas alunas falam, mas é muito estranho, mas parece que eu tô fazendo errado. E a gente fala, não, confia, que é assim mesmo, né? É porque se a gente parar para analisar visualmente o caráter, ele é uma dança muito diferente do balé no sentido da energia, né, Tati? Sim. De se posicionar. A performance de dança caráter, ela é diferente. Porque, ainda mais dependendo do estilo, tem estilos que as mãos são fechadas, os punhos fechados. Tem estilos que a postura é um pouco mais à frente, um pouco mais atrás. E até a maneira como você vai estar no palco, dançando, dança caráter, é diferente. Você Sim. percebe, por exemplo, a dança caráter no estilo espanhol, tem aquela coisa viva que se a bailarina não tá preparada e não aprende isso, fica xoxo, né, gente? Então, as danças de caráter, elas são de extrema importância, tanto para os que estudam balé, quanto para a história de um país. Pois, por muitos anos, elas eram comumente chamadas, como a Tati falou, de danças folclóricas, tá? E a gente consegue perceber também que muitos dos passos de dança caráter traz consigo essa característica de cada país. Como eu falei, na dança espanhola, você percebe o estilo que o bailarino vai olhar, que ele vai se posicionar, e a bailarina traz muito essa questão das danças flamencas, né? Exatamente, De como que é uma outra energia, né? Isso. É uma energia vigorosa, forte, às vezes até assim uma certa atitude enfrentativa, vamos dizer. Não é aquela coisa da bailarina romântica, mais frágil, né, mais fechada ou mais etérea. Não, é outra energia completamente diferente, né? Exatamente. E essa e outras categorias de dança foram questionadas na época por suas distinções e passaram a ser objeto de debate, pois essas danças nada mais são do que um empréstimo selecionado de movimentos e estilos para proporcionar diversão para os repertórios de balé. E eu acho que faz todo sentido, porque você imagina assistindo sei lá, Copélia, e tá só a parte clássica, sem aquela mazurca, sem toda aquela parte do caráter que o pessoal dança, é muito diferente. Sim. Traz toda uma energia completamente diferente. A gente percebe também no Quebra-Nozes, ali no ato dos Divertissement. Não sei se eu falei certo. Eu acho que tá correto. Eu acho que é Divertissement. Tem toda uma energia que o balé traz e você sai dali do espetáculo. Nossa, que legal! Porque não é só aquela parte clássica que eu também adoro, mas eu acho que tudo se complementa, né, Tati? Sim. Quanto mais... Eu acho que em termos de espetáculo... Quando a gente faz um espetáculo, a gente sempre está fazendo espetáculo para determinados tipos de pessoas. Óbvio, é aberto para quem quiser assistir, mas a gente sabe que qualquer espetáculo, qualquer coreografia que tiver um desenho de movimento mais irregular, vai chamar mais atenção. Exatamente. Né? Então, tem essa contribuição lá nos balés de repertório. Então, a dança de caráter chegou para as bailarinas e bailarinos clássicos por meio dos balés de repertório. Então, eles contribuem para essa formação da bailarina, para essa diversidade, mas eles existem por conta dessa história. E aí, gente, eu acho uma coisa bem importante, como a gente fala aqui no podcast, que a gente sempre quer que o balé seja inclusivo. Sim. Né, Bá? Que ele seja acessível a todos. Eu acho bem importante a gente falar que os balés de repertório, os grandes balés, eles foram escritos e coreografados numa determinada época. Então, vocês vão ver que essas danças de caráter, elas são, na sua maioria, europeias. Sim. E orientais, né? Não, talvez, se um balé de repertório fosse criado hoje e se perpetue daqui a muitos anos, talvez ele vá contemplar danças originárias também, indígenas, africanas, aborígenes, enfim. Mas, Sim. como a gente está falando de um recorte específico, né, que trazia muito esse caráter europeu e também oriental, porque como o povo gostava dessa coisa das árabes, né? Sim. E orientais.
tinha uma coisa, eu acho, da sensualidade ali, das odaliscas. Sempre tem balé de repertório com isso, né, gente? Nós fizemos a nossa série sobre histórias De de balé que balés, de você repertório. acha. Isso, que Que você acha. conhece, mas não conhece. Ah, é. A gente falou bastante sobre isso. Falamos Inclusive, se bastante. vocês não conferiram, dá uma olhadinha lá no Spotify ou nos áudios do YouTube Premium que você vai ouvir. Mas tem muito essa coisa da árabe, né? É verdade. Dito isso, acho que a gente pode seguir, né, Bá? É verdade. E a gente consegue ver aqui algumas variações de danças, né? Que a gente vê nos repertórios, como a dança russa, que a Tati falou, né? Em sua maioria são ali orientais e europeias, polonesa, ucraniana, húngara, espanhola, italiana, árabe e chinesa. No Quebra-Nozes, por exemplo, a gente consegue ver bastante desse dinamismo que eles trouxeram para esse repertório, porque a gente vê muitas danças de caráter diferentes ali. Então a Sim. gente consegue ver que a Clara, ela passou por todos os mundos. Ela passa pela eu não sei se é o chocolate da Espanha, café da Arábia. Eu sei que é um monte de doce, um monte de trem. Isso, vai dando uma Eu não lembro os variada. nomes, mas sempre tem o chá da China, e depois ela vai para a Arábia, e depois ela vai para a Rússia. E eu acho muito interessante, porque ali a gente consegue perceber como que os povos, eles se movimentam diferente. Eu não sei se tem a ver, por exemplo, as danças russas, polonesas, ucranianas, eu sinto que elas são mais fechadas. Você assiste Raimunda, você vê aquela variação do terceiro ato, que ela bate a mão ali e coloca atrás da cabeça, aquela coisa daquela variação. É diferente de você assistir o Dom Quixote nas danças espanholas e tá lá a Kitri toda com as castanholas. É verdade, é verdade. Sim, é muito bacana, porque cada tipo de movimento, eu acho que diz de um ideal de feminilidade. Óbvio, a gente tá falando aqui mais pras mulheres, né? Tanto que no Royal tem variações, né? Da dança pro menino e da dança pra menina. Mas eu acho que, assim, essas danças, elas falam muito de um ideal de mulher daquela época, naquele país, né? E eu sempre me lembro também que eu acho que é no 8º grau, né, Bá? Que tem a dança russa. Eu me lembro quando eu fiz esse exame, que a caminhada, o início da dança é toda com aquela caminhada que no Quebra-Nozes tem, eu acho que são os anjinhos que dançam, Sim, que parece que tem assim que tem uma linha reta, e eles andam em linha reta, uma linha em cima da cabeça, né? Gente, é que não é uma caminhada, é uma... Como a saia vai até os pés, a gente não vê os pés, parece que tá usando assim... Hoje em dia a gente diria assim, isso aí tá usando um hoverboard debaixo do pé. Mas não, né, gente? O negócio é antigo, claro que não. Mas é um movimento de uma forma que a gente tem que flexionar os joelhos e dar passinhos pequenos, como a Bá fala, de forma que a gente não veja oscilação do corpo e da cabeça. Então, é uma caminhada super difícil. Sim. E a gente segura um lencinho aqui no meio dos dedos, e também tem a coisa que o lenço não deveria se movimentar Sim. enquanto a gente está fazendo a caminhada. Então, realmente dá uma qualidade de movimento diferente da energia que a gente está acostumada com o clássico. Sim. E você imagina naquela época lá, século XVIII, XIX, a riqueza que o repertório, que traz uma dança de caráter, traz para a plateia, para o público, de ver, nossa, eu não precisei, porque antes, gente, hello, né, não tinha internet, a gente não tinha como saber como era a dança do país tal, a dança do país tal, sem ir neste país e conhecer de fato a dança. Então, você imagina, por exemplo, para o Marius Petipa, que coreografou o Quebra-Nozes, ele trazer essas danças para o público da época, né? Sim. Imagina a riqueza. Eu acho assim, o Lago dos Cisnes, então, que é tudo meio de corte, porque aquele ato que aparece ali o cisne negro e aparece todos os convidados que vieram de vários lugares, você percebe que isso é uma coisa também que tem diferença nos estilos de caráter, que tem a questão do, por exemplo, o húngaro de corte e o húngaro de campo. Tem a questão da dança dos camponeses, que é completamente diferente da dança do pessoal da corte.
Até o jeito de vestir, as danças de corte têm muitos aquela coisa do chapéu, das Sim. joias, de mostrar, né? E as danças de campo, elas são mais felizes, elas têm uma outra energia, é todo mundo sempre mais juntinho. Claro, tem muita dança. As danças populares, vamos dizer assim, são dançadas em grupo, em dupla. Sim. Tem muito mais a ver assim com o que a gente chama de dança social hoje, né? Uhum. Que é isso, a pessoa tem passos, mas as pessoas estão lá para se divertir, para entrar em comunhão com as outras pessoas que estão ali. E a de corte é para se exibir, né, gente? É para ostentar, Exato. né? Exatamente, que é o que eu quis falar para vocês da questão da riqueza, né? Então, para o público da época, ver tudo aquilo em uma história, em um único balé, traz uma riqueza de detalhes, de conexões de dança, não só do balé, mas também de outras culturas. Então, eu acho que neste ponto, a dança karatê traz uma importância histórica muito grande para os primeiros repertórios da época. Mas, nesse episódio, o nosso foco vai ser a metodologia RAD, que é a nossa metodologia, que é a metodologia que a gente estudou, né, para dar aula. E, claro, a gente gosta sempre de trazer a nossa visão como professoras, não Sim. só como alunas que já fomos ou bailarinas, a gente gosta de trazer a nossa visão como professora e a nossa visão de como ensinar, né? E a gente sabe que ensinar dança caráter é um desafio, até por conta dessa questão da performance. A música é completamente diferente de uma música clássica simples. Às vezes a gente tem uma riqueza de instrumentos maior do que Sim. só o piano, né, do balé. Sim, que são os instrumentos característicos mesmo Sim. daquele país, vamos dizer assim. Né? Sim. Então, a gente, por exemplo, na nossa metodologia, o caráter, ele é introduzido já para as crianças, né, ali pelo primeiro grau. Elas já aprendem a questão da postura, dos punhos, como que é a movimentação dos braços, das pernas, o pé e a questão dos materiais. Muitas vezes tem danças que tem materiais como tambor, Regador. o regadorzinho, né? Tem a questão da saia, que a Tati falou, o sapato, que é diferente da sapatilha de balé. Então, todas essas particularidades tem desde o primeiro grau até o quinto grau, e nos Discovery Repertoire tem também alguns exercícios, porque a gente sabe que cada Discovery Repertoire é baseado num balé de repertório. Sim. Então, obviamente, também ia trazer um pouco, né, desses estilos de dança caráter de cada balé. E eu acho, assim, pra você já foi desafiador, Tati, ensinar a dança caráter? Porque pra mim, não era a questão só do movimento, era uma coisa, assim, também de como que eu vou ensinar para minha aluna a fáscia, a performance. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto, gente. Porque, no geral, falando assim um bom português para quem já dá aula há bastante tempo, na maioria das vezes, as bailarinas são ensinadas a dançar sorrindo. Né? Ou com aquela cara do drama. Exato, ou a cara da sofrência, né? Mas vamos combinar que geralmente são esses dois extremos, Sim. né? A sofrência e a beleza. Só que quando a gente vai dançar o caráter, geralmente tem uma historinha por trás e a bailarina precisa ter outra energia, né? Sim. Outra atitude. E às vezes essa história ela é contada numa coreografia de 50 segundos com variações, né? Ai, tem a menina que tá semeando a terra, aí de repente ela encontra o regador, então ela vai ficar surpresa, e aí ela rega essas sementes, ela espera, o tempo passa, ela comemora, ela colhe. Então, assim, a gente tem que ensinar a criança como demonstrar essas sensações, esses sentimentos e fazer um movimento que às vezes ela não está habituada. Sim. Então, aí, gente, vem a importância que eu, como pessoa do teatro também, né, gente? Caso vocês
nos ouçam, vocês sabem que a Prof. Tati também tem formação em artes cênicas. E eu acho Temos uma mestre aqui em artes cênicas, né? E eu acho muito importante a gente trabalhar essa questão artística, essa questão expressiva, tá? Como que a gente vai fazer isso? Trabalhando com mímica, gente, tá? Se desde pequenininha, nas suas aulas, em algum momento, vocês brincam de fazer mímicas que sejam muito simples, assim, mímicas de adivinhação, tá? Quando a gente começa com as crianças bem pequenas, pode fazer uma brincadeira baseada em imitação de bichinho, Sim. ou contos de fadas, ou tipos de profissões, porque não só nas danças de caráter, mas quando a menina vai prestar o exame do Royal, mesmo na dança clássica, às vezes ela também tem essa variação, né? Por exemplo, lá no primeiro grau que tem a dança da neve, Sim, né? as danças clássicas. Então, tem as danças clássicas, às vezes, também tem esse caráter de expressão, né? De comunicar um sentimento sem falar nada. Nós somos pessoas que estamos muito habituadas a resolver tudo aqui no tralalá. Sim. E no balé não é assim, né? Então, é importante a gente trabalhar. Fazer mímicas dirigidas é uma coisa também que eu gosto de fazer. Tipo, eu vou contando uma história e muitas vezes eu invento a história na hora. É importante saber improvisar, tá, gente? É Por isso que a verdade. gente fala, se nutram com coisas que aumentem a criatividade de vocês. Porque se a professora vai contando uma história e a turma vai entrando na história, fazendo aqueles movimentos, fica mais fácil. A criança também constrói um outro repertório no seu corpo, no seu rosto, na sua mente, de coisas que ela pode variar quando ela for fazer essa interpretação. E hoje em dia tem uma discussão bem grande, assim, não só no balé clássico, mas na dança como um todo, mas principalmente no balé clássico. O que é mais importante? Uma perna alta aqui, que vai impressionar um número infinito de fouettés, que também impressiona, mas a gente quer algo mais. Sim. Né? A gente quer o sentimento, a gente quer a verdade daquela bailarina, daquele bailarino. A gente quer uma entrega. E isso, eu acho que a dança de caráter trabalha muito bem. E o uso da mímica em aula é bem importante. É verdade. E a questão também, quando a gente vai ensinar dança caráter, é muito importante, principalmente falando aqui de metodologia, porque, claro, na metodologia Vaganova também tem esse ensino da dança caráter, de outra forma, no qual eu não sei porque eu não estudei danças russas, metodologia Vaganova, mas eu posso falar da metodologia que a gente estudou, que é a Royal, que o que a gente pode facilitar para o nosso aluno quando vamos dar aula de karatê? Primeiro de tudo, é você desmembrar o exercício. É você mostrar como que o exercício é, mas antes de chegar nele, você desmembrar. Por exemplo, a gente estava discutindo aqui sobre um movimento que ele completo é muito difícil para você, é assim, assim, faz assim. Não. Eu acho que quando você tem um movimento que, para uma criança, ela precisa sair do eixo um pouco, precisa de equilíbrio, às vezes tem que ficar numa perna só, você começa utilizando de artifícios que o balé tem, como, por exemplo, a barra, para você ensinar esse estilo, para ficar mais tranquilo para a criança aprender. Porque, por exemplo, na metodologia do Royal, a gente recebe, a gente compra, né, o DVD, o vídeo, de como que o exame tem que ser feito. Mas não quer dizer que você precisa ensinar daquela forma, até porque você tem todo um material de áudio, de músicas que você pode estar utilizando na sua aula. Então, por exemplo, quando você tem um movimento que você percebe que vai ser desafiador para a criança aprender ele, você desmembra, você coloca uma outra música, uma música mais lenta, você ensina na barra, ou às vezes ensina no chão. A gente adora usar o chão também, né, Tati? Até para... Sim, o chão dá uma outra estabilidade para a criança aprender o movimento, que é muito bacana. Às vezes, só tentar replicar o movimento deitado, óbvio, vai ter que ser feito algumas pequenas modificações, mas
isso dá uma outra sensação. O contato com o chão dá uma outra sensação para a criança e às vezes não só Sim. para criança, tá, gente? A Sim. gente tá falando criança, mas um adolescente que for dançar caráter, provavelmente também, porque a gente tem uma coisa, o nosso cérebro, ele parece que ele tá sempre acostumado a trabalhar de determinada forma. Tipo assim, a criança ou adolescente, ou até o adulto mesmo que for aprender caráter, ele entra na sala de aula de dança, parece que o cérebro dele já, pum, tem que fazer dessa forma. E aí a gente vem com caráter, que é uma outra lógica, ferrou, galera. Exato. Então, é importante a gente ter estratégias, como a própria falou, barra ou chão, para que a gente consiga fazer esses movimentos de uma forma que aquele aluno entenda. Exatamente, até porque a gente trabalha com progressão. Então, no primeiro grau, no primeiro nível, na primeira série vai ser de um jeito, na segunda série vai ser de outro, o estilo vai ser outro, porque dentro da RAD, o primeiro ano é ensinado a dança de estilo russo, tá? No segundo ano, a gente já vem ali para o estilo húngaro, mas tanto no primeiro quanto no segundo ano, é muito introdutório essa questão do caráter, né? É como a Tati falou, tem mais essa coisa da história, de contar uma história, de você ter ali, em certos momentos, a dança em si, o movimento em si de caráter, mas tudo muito primário, assim, né, Tati? Sim, é bem basicão. Eu acho que nos anos iniciais, a teatralidade, o contar a história através do teu movimento, da tua expressão facial e corporal, eu acho que é o mais importante. Isso. Né? Lá pelo terceiro grau em diante que começa. Que é um divisor de águas, né? Sim. A gente percebe as notas indo bem. Quando chega no terceiro, dá uma diminuidinha. Quando chega no quarto, ai meu Deus, o quinto então, que é dificílimo. Mas como é que a gente consegue fazer isso da melhor forma? Porque no terceiro grau já começam as danças ucranianas, o quarto a gente tem danças húngaras, mesmo de corte, e a tarantela italiana. E no quinto grau a gente tem dois estilos, que é a polonesa ou a espanhola. Como é que a gente faz, por exemplo, se a gente tem uma aluna que entra e cai de paraquedas no terceiro ou no quarto grau? A gente tem que desmembrar os movimentos para que essa aluna entenda, para que ela possa, né, se familiarizar com o movimento e até que seja prazeroso para ela aprender, né? Sim. Porque, querendo ou não, a gente tem muitas crianças que amam dança de karatê, mas tem muitas crianças que não gostam, porque tem que tirar a sapatilha, tem que botar um sapatinho de salto, né? E a partir do terceiro grau esse saltinho aumenta. Então é tudo muito novo. Muitas vezes tem crianças que são mais tímidas, não querem, né, se mostrar e tá Serem toda mais aquela coisa. exibidas, extrovertidas. E eu acho que esse é o legal do quarto e do quinto grau, porque são dois estilos. Se você não tem uma aluna que está se dando bem ali no estilo húngaro ou no estilo polonês, você coloca ela para fazer outro estilo, talvez a tarantela, né? Talvez você tenha uma aluna que é toda... Então, você coloca um estilo espanhol, porque ela vai se sair muito bem. Então, isso também tem muito a questão do jogo de cintura, né, Tati? Que a gente sempre fala que Sim. toda professora tem que ter dentro de sala de aula, né? Jogo de cintura e conhecimento técnico, né? Porque é isso, a gente precisa saber avaliar uma aluna. Não, essa aluna aqui, eu acho que ela se encaixa mais com esse tipo de perfil de dança de caráter. Eu, por exemplo, fiz o exame, o quarto grau, 500 anos atrás, e eu fiz a tarantela, que não é mais a mesma tarantela, falando do movimento do exame, tá? Óbvio, a tarantela sempre será a tarantela, terá os mesmos elementos, mas agora tem um outro desenho coreográfico, vamos dizer assim. Sim. A matéria atual. Mas até hoje eu me lembro de todinha a tarantela que eu fiz, sei lá, no início dos anos 90. Com pandeiro. Ai, eu amo. Esses tempos, eu estava conversando com uma professora da escola. Eu falei, lembra? E ela, claro que eu lembro. No movimento, abre, fecha e bate. Então, é uma dança bem marcante. É super saltitante, assim, né? É aquela coisa, o chão tá pegando fogo. Exato. Né? O tempo todo pulando. Diferente de outras danças que são muito mais lânguidas. E é isso, como a própria russa que a gente estava falando, que tem que se movimentar. Mais contido, né? Isso, sem fazer grandes movimentos. Sim. E já a tarantela é o extremo oposto,
pegando fogo ali, ó. Ui, o tempo todo saltitando. É verdade. Eu acho, assim, que a gente pode até entender a dança de caráter como algo de extrema importância que agrega, né, a aula para que a aluna ela consiga ser versátil. Porque se a gente trazer para alta performance, a gente sabe que as companhias de dança elas querem cada vez mais alunos completos. Elas não querem só a bailarina do balé clássico, elas querem uma aluna que sabe o balé clássico, mas ela também sabe do contemporâneo, ela também tem um plus ali no jazz, ela é performática num drama e numa comédia. Então, Sim. ela não pode ser só uma coisa, ela tem que ser várias coisas. Então, se a gente pode trazer isso para dentro de sala de aula para melhorar a qualidade do nosso aluno, ainda mais se ele tem essa vontade de ser bailarino de alta performance, de dançar em uma companhia, eu acho que isso é válido e Com certeza. super agrega. Não, até porque, vamos ser sinceras, várias vezes a professora fica querendo dar um colorido para sua aula Sim, diferente e não sabe como. Então, assim, ó, sugiro, professoras e professores, deem uma pesquisada sobre a dança caráter e incluam nas suas aulas, porque eu tenho certeza que vai trazer uma dinâmica diferente, vai contribuir para a formação daquela bailarina, daquele bailarino, daquela aluna. E eu acho que ainda é um tema pouco explorado e até pouco utilizado pelas professoras. Sim. Mas só tem ganhos, gente. Só tem ganhos. Se informem, façam, né, cursos, Sim. como a gente sempre fala aqui para vocês, que é importante. Ou usem as ferramentas que vocês têm ao seu dispor, né? Ai, de repente eu tô sem grana para pagar um curso. Se informe. Tem o né? YouTube. Tem YouTube, exato. De preferência, converse também com alguém que tem esse conhecimento, que não é para... O YouTube vai servir como uma vitrine, vamos dizer assim, para que vocês saibam o que existe. Exato. Né? Mas aí depois a gente tem que conversar com alguém que saiba daquilo, para que a gente possa se instrumentalizar da melhor forma possível, para depois passar em aula. Exato. Mas é interessante saber que existe. Sim. E depois ir atrás de alguma forma. Né? Até porque essa questão da formação, ela ajuda você na parte prática e na parte teórica, de você entender o que você está fazendo, qual é o nome técnico disso, né? A gente gosta muito de falar sobre a prática, mas a teoria, ela é importante. Qual é o músculo que você está trabalhando, fazendo determinado exercício? Qual é a história que você quer que a sua aluna conte? Qual é o olhar que ela tem que ter dentro daquele movimento, né? Sim. Então, acho que a formação só tem a agregar mesmo. É isso. E é isso que a Bá falou, o músculo envolvido no movimento. Isso eu acho muito importante, tá, gente? Porque eu noto... Óbvio, aí a gente vai voltar um pouco, assim, naquele assunto de... as gerações são diferentes, né? Os interesses são diferentes, os corpos também são diferentes. Então, o que a gente nota? Como hoje em dia, não só as crianças, tá, gente? Criança, adolescente e os próprios adultos, a gente tem uma vida que ela é muito mais entre quatro paredes, então a gente não tem aquela movimentação física no dia a dia que constrói músculo, Sim. que a gente sente que tá tirando força lá do âmago do nosso ser. Então, assim, é importante, né, para as professoras e professores conhecer a anatomia do corpo humano e eu não tô dizendo assim, gente, sabe, é super específico ali, aquele... Se você não sabe o nome do músculo, assim, mostra no seu corpo, olha, gente, aqui, ó, essa parte aqui da coxa tem que estar ativada, né? Sim. E a gente sabe que hoje em dia também, por várias questões éticas, é mais complicado a gente se aproximar do corpo da aluna e corrigir com o toque, mas é de extrema importância. Que ela saiba, sim, né? Que a gente... Que haja esse acordo, esse contrato, não, né? De vou tocar para te mostrar aqui, ó. Aqui a gente tem que ativar assim. Ou se é uma aluna, talvez, que seja mais arredia a esse toque, que a gente consiga verbalizar, que a gente consiga mostrar, sei lá, num desenho, numa boneca,
Mas é importante, tá? Bailarinas e bailarinos clássicos têm músculos e eles precisam ser ativados, eles vão nos ajudar a fazer o movimento da melhor forma possível, tanto esteticamente para o visual da dança, mas também para a saúde da bailarina e do bailarino. Exatamente. Então é isso, pessoal. Esse foi o 5, 6, 7, 8 podcast. Como a Prof. Tati gosta de falar, se manifestem se vocês quiserem saber de alguma outra curiosidade ou se vocês querem que a gente converse sobre algum tema específico, deixe aqui nos comentários pra gente, tá bom? Beijo, até a próxima. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.